Vamos dar início, então, à terceira parte do capítulo de máquinas síncronas. Nesse capítulo, nós vamos falar bastante da operação do gerador síncrono, basicamente do seu ponto de operação, ou seja, a potência ativa e a potência reativa gerada por um gerador síncrono. Vamos falar um pouquinho sobre a curva em V dos motores e a curva de capacidade dos geradores. Para lembrar P e Q, o que é P e Q, a gente precisa relembrar o que vimos nas aulas passadas. Basicamente, vimos o circuito equivalente, definimos o circuito equivalente como fonte controlada de tensão, essa fonte senoidal controlada por IF contínuo. Uma máquina que, em geral, está ligada a um barramento infinito, portanto, uma tensão V, um fasor de tensão V dado como referência, e a corrente IA definida como sendo a corrente de carga, definindo a situação de carga. Esse diagrama fasorial, esse circuito equivalente, ele se retrata nesse diagrama fasorial absolutamente simples, que diz que E é igual a V mais JXI. Evidentemente, JI é alguma coisa, um fasor que está 90 graus adiantado em relação a I. Então, esse é o diagrama fasorial, e a gente viu na aula passada que esse ângulo delta, o ângulo de carga, é um ângulo que retrata a posição do rotor em relação ao campo magnético resultante dentro do meu entreferro. Portanto, esse ângulo continua sendo um ângulo muito importante na análise dos nossos geradores síncronos. Vimos ainda, basicamente, os dois controles. O controle de velocidade, estou dizendo o meu gerador ligado a um barramento infinito, eu meço a velocidade e, se tiver alguma variação, eu ajusto o torque mecânico, para que minha máquina sempre opere com torque mecânico igual ao torque elétrico à velocidade constante. Note que o gerador síncrono, que opera na velocidade síncrona, falar de torque mecânico e torque elétrico é sempre a mesma coisa do que falar de potência mecânica e potência elétrica. Da mesma forma que temos o controle de velocidade, nós temos o controle de tensão. Eu meço a tensão terminal e ajusto a condição de carga, ajustando a minha corrente de campo, que reflete na minha tensão interna E. Então, os meus dois controles, um é na potência mecânica, que vai ser igual à potência elétrica, o outro é no módulo da minha tensão interna E, ou, em outras palavras, na variação da minha corrente IF. A gente viu também que a potência ativa é proporcional a VE sobre X seno de delta. Potência reativa VE cosseno X menos V2 sobre XS. A gente viu também que a tensão é sempre definida, constante. XS também é uma característica da máquina, portanto constante. Então a gente vê que a potência ativa é proporcional a E seno de delta, enquanto a potência reativa é proporcional a E cosseno de delta menos V, porque eu conheço tanto V quanto X. Portanto, esta relação é uma relação importante, porque a gente pode voltar ao meu diagrama fasorial e, se eu pegar como origem de um eixo de coordenadas x, y, eu posso ver que a projeção vertical de E, ou seja, E seno de delta, nada mais é do que a minha potência ativa. A projeção horizontal de E, ou seja, E cosseno de delta menos V, é a minha potência reativa. Então, na verdade, esse meu eixo P e Q, este ponto de operação, ele define qual é a potência reativa gerada pelo meu gerador e qual a potência ativa gerada pelo meu gerador. Alguns exemplos podem esclarecer isso. Por exemplo, vamos supor uma máquina qualquer de 4 polos, 200 MVA, 3,8 kV, com reatância síncrona igual a 1 PU. Eu opero com uma potência mecânica constante, 160 MW, que já dá para perceber diretamente que é igual a 0,8 PU. Eu quero calcular a tensão de excitação em vários pontos de funcionamento diferentes. Primeiro, com um fator de potência igual a 0,8 indutivo. Então, quero calcular quanto que vale a tensão interna E. E eu quero, nessas três condições, manter o meu acionamento mecânico constante,
que nada mais é do que manter potência mecânica igual a potência elétrica igual a constante, 0,8 PU. Como é que a gente faz isso? Bom, como já falei, V é a minha referência, a máquina está ligada a um barramento infinito, a reatância síncrona é dada, a potência ativa é 0,8. Se eu sei qual é a minha potência ativa e sei qual é o meu fator de potência, eu sei quanto que vale S. S é muito importante, a gente já viu, para calcular a corrente. Se eu sei quanto que vale S, eu sei quanto que vale P, eu sei quanto que vale Q, portanto, essa máquina está operando numa situação conhecida, uma situação de carga conhecida. O que eu preciso é, para o item A, dado P e Q, eu tenho que calcular I. I é igual a S sobre V conjugado, portanto, nessa condição de carga, I vai ser igual a 1S, que a gente calculou, e esse aqui, o arco cujo cosseno é igual a 0,8, negativo porque é indutivo. Se eu sei quanto que vale V, sei quanto que vale X e sei quanto que vale I, é trivial. Então, nessa situação A, eu consigo calcular E e o ângulo delta, o módulo de E em PU e o ângulo delta em graus. Para a situação B é a mesma coisa. Note que na situação B eu tenho que a potência mecânica permanece constante, eu digo que o fator de potência é unitário, portanto Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, S é igual a P, portanto I, que é igual a S sobre V, vai ser igual a 0,8, está em fase com a minha tensão V. Mais uma vez, eu sei quanto que vale V, eu sei quanto que vale I, eu sei quanto que vale X, portanto eu consigo calcular E na situação B. Faço a mesma coisa para a situação C, aonde o meu fator de potência agora é um fator de potência capacitivo. Portanto, a minha corrente está adiantada em relação à tensão. Faço a mesma coisa. Eu sei quanto que vale V, X, sei quanto que vale IC. IC volta a ter o valor de 1 PU, uma vez que S agora volta a ter o valor de 1 PU. Então, SC vai ser 0,894 com um ângulo de 63 graus. Um ângulo de carga de 63 graus. O diagrama dos três juntos pode ser visto nesse esquema. A primeira situação, a situação A, ela estava definida pelo primeiro diagrama fasorial. Agora, o importante nesse diagrama é perceber que essa linha define a potência ativa na situação A, na situação B e na situação C como sendo constante, igual a 0,8 PU. Na situação A, eu tenho uma determinada geração de potência reativa. Na situação B, a corrente B está em fase com a minha tensão V e potência reativa de B é igual a zero. Na situação C, eu consigo ver quanto que vale a potência reativa, porque é cosseno de delta menos V, portanto, a QC é negativo, nesse caso é 0,6. Eu consigo também calcular quanto que vale IC. Por quê? Porque IC vai ser dado quando P permanece constante e cosseno de φ permanece constante. E a corrente que estava atrasada em relação à tensão na primeira condição de carga passa a estar adiantada nessa terceira condição de carga. Então, assim, eu consigo determinar três pontos de funcionamento, né? Com fator de potência indutivo, com fator de potência unitário, com fator de potência reativo, e cada um deles definindo P e Q. Posso mudar agora o problema? Vamos fazer diferente. Vamos supor que eu esteja naquela situação descrita e agora eu vou manter a corrente de excitação constante. Se IF permanece constante, o módulo de E permanece constante. Então, eu estou com uma situação de carga, eu faço a potência ir para zero e eu faço a máquina funcionar como um motor. Como é que isso fazer as contas? As contas é igualzinho, né? A situação A é a mesma descrita no exemplo anterior. A situação B agora é P, fazendo P igual a zero. Se eu sei que P é igual a zero e E se manteve constante, eu calculo o delta, o ângulo de carga de delta, que vai ser o arco cujo seno é Px sobre E. Portanto, delta é igual a zero. E eu calculo EB.
Calculado EB, eu consigo calcular QB e eu consigo calcular IB, porque IB sempre será V menos E sobre X. A gente vê que IB está atrasado 90 graus em relação à minha tensão de referência. E aí, na terceira situação de carga, ele operando como um motor, eu recalculo delta, agora com P negativo, a minha tensão SC agora passa a ter um ângulo negativo, delta é negativo, caracterizando o funcionamento como motor, e as outras duas, QC e C, são calculadas diretamente. Os três gráficos mostrando, então, esse lugar geométrico onde o módulo de E permanece constante, na situação A, que a gente já viu várias vezes, a situação B, onde PB é igual a zero, e a situação C, quando PPC passa a ser menos 0,8, passa a ser negativo. Então a gente consegue ver que essa máquina pode operar como gerador ou como motor, gerando potência reativa ou absorvendo potência reativa. Para terminar o exemplo, vale a pena a gente ver agora um motor funcionando com a potência mecânica constante, acionamento mecânico constante. Eu não vou refazer as contas, só vou mostrar o diagrama, só para dizer que o motor, da mesma forma que o gerador, ele também consegue operar com potência reativa maior do que zero, potência reativa igual a zero, potência reativa menor do que zero, em 3 pontos de funcionamento. Para terminar, vamos traçar a curva em V. Eu volto aqui a essa curva. A gente vê que, para uma determinada situação de carga, o módulo de I vai variando, ele passa por um valor mínimo e volta ao seu valor máximo. E é isso que caracteriza a curva em V. E essa curva em V pode ser traçada para vários valores de potência diferentes. Vamos traçar então para 0,2, 0,5, 0,8. E o gráfico que a gente vê aparecer é para P igual a 0,2, P igual a 0,5, P igual a 0,8. Esta aqui é a corrente IA em PU e esta aqui é a minha corrente IF. Vimos então que a minha máquina single pode operar nos 4 quadrantes, né? Potência positiva com Q negativo, e a gente diz que nesse ponto é maior do que V, portanto ele está sobreexcitado, é um gerador sobreexcitado, aqui seria um motor sobreexcitado, aqui um motor subexcitado e um gerador subexcitado. São os 4 pontos de funcionamento. Finalmente, a gente vê a curva de capacidade, e a gente vê que aquela minha característica, né, eu tenho alguns limites. Evidentemente, os limites estão sempre relacionados com o aquecimento da máquina. Eu tenho um limite de corrente máxima, de corrente de campo máxima, que está relacionado a E, um limite de corrente de carga máxima, que está relacionado ao JXI, e um delta. O delta não pode ser nunca maior do que 90 graus. Então, a área de operação desse meu motor, ela vai ter que ser alguma coisa com esta característica aqui. É aqui que está a área de operação do meu gerador. Eu posso fazer um exemplo também, com dados, e aí a gente consegue ver, refazer as curvas apenas com uns números. Finalmente, só para dizer que, bom, quem define o número de polos de um gerador síncrono é a velocidade da turbina. Se a usina de Santo Antônio vai rodar a 81, RPM, eu consigo dizer que eu preciso de um gerador, eu preciso construir um gerador de 88 polos para alimentar aquela bobina. E era isso que eu queria dizer nessa terceira parte. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.